inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro, os militares e principalmente sobre o sistema eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral bateu nos militares em vários pontos. O primeiro dos pontos foi o seguinte, eu fico sem palavras, eu fico embasbacado, para usar uma palavra bonitinha, com a burrice dos militares que estão aí nesse comitê com o Tribunal Superior Eleitoral. Respeito aos generais que não estão no governo Bolsonaro, talvez sejam pessoas inteligentíssimas, mas esses que estão no governo Bolsonaro, meu Deus do céu. Eles enviaram uma questão para o TSE dizendo o seguinte, que eles queriam que fossem feitos 2 tipos de testes diferentes nas urnas. Um para as urnas que forem fazer as eleições estaduais e outro para as urnas que forem fazer as eleições federais, ou seja, 2 testes diferentes. Tem um problema, e esse problema todo mundo sabe, todo mundo que já votou um dia sabe. É a mesma urna. Você vota na mesma urna, você vota, eu vou até falar o que eu lembro, que eu já votei várias vezes, vou até falar a ordem que você vota. Você vota deputado estadual, depois deputado federal, depois senador, depois governador, depois presidente. Eu, por exemplo, vou votar 13 de cabo a rabo. Assim, a voto é secreto, não é 13. Ou você também vai votar em quem? Pois bem, espero que seja sempre em candidatos de esquerda, mas essa é a ordem, é na mesma urna. Não é que você troca de urna, nossa, vou votar aqui para governador em uma urna e vou votar aqui para presidente em outra. Não. Os militares não sabem. Os militares do governo Bolsonaro não sabiam disso. Você sabe, eu sei. Olha, todo mundo sabe, menos os militares. Aí, eles começaram a usar uma fórmula estatística para dizer que tinha 50% de chances do resultado da urna ser diferente do resultado da votação real, ou seja, 50% de chance de fraude. Aí o Tribunal Superior Eleitoral, na resposta, eles corrigiram e falaram, tem erro matemático, vocês não sabem fazer tabuada, vocês não sabem, isso tem erro matemático. Aí, a parte mais humilhante da resposta, uma notinha de rodapé, uma nota de rodapé na resposta do tribunal. Veja, eu estou falando de documentos oficiais, enviados do Tribunal Superior Eleitoral para as Forças Armadas, para o Ministério da Defesa, respondendo aos questionamentos. E na nota de rodapé eles dizem assim, olha, recomendamos para vocês os livros tal, tal, tal e tal, que são livros de introdução à estatística. Veja bem, livros de introdução à estatística, não é coisa assim, nossa, você tem que ser um baita do especialista. Não. Se você não sabe absolutamente nada, lê esses livros aqui e aí você vai começar a saber alguma coisa, senhor militar general burro. Olha, eu vou falar num documento oficial da recomendação de livro de especialista de introdução, é uma coisa muito, mas muito humilhante. O Tribunal Superior Eleitoral depois fez uma tabela corrigindo a conta dos militares, e nessa tabela os militares colocaram simplesmente, eles fizeram uma conta lá, sem pé nem cabeça. Olha, quando você vai fazer conta de porcentagem, eu sou bom de matemática, estatística nunca foi minha área, mas eu sempre fui muito bom em aulas de matemática, inclusive na escola, no segundo colegial, teve aula de estatística, eu era muito bom, fazia até de cabeça muitas contas. Mas, quando você vai fazer conta com porcentagem, você não soma e subtrai porcentagem como se fosse um número normal. Eu tenho até eu lembro, nunca vou esquecer de um vídeo da Dilma que circulavam para falar que a Dilma era burra, em que a Dilma estava fazendo conta com porcentagem. E a conta da Dilma estava certíssima, que ela estava fazendo conta com porcentagem. Ela falava, olha, 25% menos 50% dá 12,5%. Aí o pessoal, que burra, 25 menos 50 é menos não sei quanto. Ela fazendo a conta, eu só dei um exemplo aqui, não lembro os números que ela falava. Mas com porcentagem, você não faz a conta assim como com números inteiros. Por exemplo, 25 menos 10 é 15. Mas 25 menos 10%, 10% de 25 é 2,5. Então 25 menos 10%, olha, os militares estavam fazendo conta como se fossem números inteiros. Aí o Tribunal Superior Eleitoral respondeu colocando, olha, a chance da urna não ter problema, ou seja, a chance de estar tudo correto é de 99,9999997. Colocaram 13 casas decimais e aí depois recomendaram os livros. Assim, aprenda a fazer conta, senhor militar, antes de vir aqui tumultuar. Aí, os militares queriam acesso a uma sala secreta onde os votos são contados. Aí o Tribunal Superior Eleitoral falou, não tem sala secreta.
Os tribunais regionais eleitorais, eles recebem as urnas, eles contabilizam os votos e eles mandam tudo para o TSE. O TSE só faz a soma. Quem conta os votos são os tribunais regionais eleitorais, não é o TSE. Imagina se todos os votos de todas as urnas do Brasil tivessem que ir para Brasília para o TSE contar, que loucura que seria. A gente ia, imagina, do Rio Grande do Sul para Brasília, todas as urnas. Não, quem conta são os tribunais regionais eleitorais. E olha, eu, pelo menos sempre que eu apuro eleição presidencial, que eu vejo, né, o resultado, acompanho e tudo mais, você acaba sabendo disso, porque você vê que em alguns estados o resultado está antes, nos outros estados o resultado sai depois, o TSE faz a soma. Os militares não sabem, o pior, eles entraram no comitê eleitoral sem saber disso. Se você não souber disso, sem problema nenhum, você não é obrigado a saber. Se você não souber fazer conta com porcentagem, você não é obrigado a saber. Os militares que estão lá questionando o processo eleitoral são. Eles são, porque eles estão lá exatamente para isso. E eles não sabiam. Agora eu entendi, só agora eu entendi, eu falei isso no vídeo de ontem, o que será que aconteceu que o general Paulo Sérgio, o capachão do Bolsonaro, eu falei isso aqui outro dia, o que é um capacho? Capacho é aquele tapete que tem na frente da sua casa e você limpa o seu pé ali. Então se você pisou no cocô, seu pé tá sujo, você limpa, tem barro, você limpa no capacho. Então o general capachão do Bolsonaro, ele indicou um general chamado Portela, Heber Portela, para representar ali o Ministério da Defesa, ali no Tribunal Superior Eleitoral. O Paulo Sérgio chegou e falou, não, tira esse cara, eu vou ficar eu no lugar dele. O TSE falou, não dá, passou o prazo. Isso é uma portaria do TSE, vocês indicaram aquele cara, a gente colocou, não vou ficar mudando agora não vai mudar, ponto, né, acabou. Agora eu entendi porque quiseram mudar, porque esse Portela, meu Deus do céu, que vergonha, mas que vergonha, eu nunca vi um negócio desse na vida. Aí, como se não bastasse tudo isso, o Tribunal Superior Eleitoral falou, olha, vamos acabar com esse comitê. Vamos acabar. Um comitê de auditoria, de eleição. Acaba com essa palhaçada. Eu lembro quando o Barroso falou que ia convidar os militares, eu falei aqui, olha, é um erro muito grande do Barroso ficar convidando o militar, ainda mais esses imbecis do governo Bolsonaro, que para a pessoa estar no governo Bolsonaro, o requisito número 1 é ser burro. O número 2 é ser corrupto. Então ou é burro, ou é corrupto, ou as duas coisas. E quanto mais burro e mais corrupto, mais cresce no governo Bolsonaro. Aí o Barroso vai aceitar esse pessoal aí, eles vão tumultuar. Dito e feito. Foram lá só para tumultuar. Agora os ministros do TSE vazaram para a imprensa que eles perceberam, demorou, hein? Demorou. Que eles perceberam que os militares só querem tumultuar. Porque em fevereiro, o TSE respondeu se não me engano, eram 22 questões dos militares, respondeu com uma pancada nos militares. E as questões dos militares não eram nem tão ruins. Eram questões assim, ok, não eram questões burras como essas. Aí, depois, fora do prazo, os militares mandaram mais de 80 questões, e depois mandaram 7 sugestões fora do prazo também. A UTS ainda começa no documento falando, olha, mesmo estando fora do prazo, vamos responder. Algumas das sugestões são coisas que já existem. Sugeriram coisa que já existe. Uma das coisas que os militares queriam era o seguinte, que as urnas que sejam auditadas, sempre durante a eleição, algumas urnas são auditadas, ou seja, o TSE pega algumas urnas e diz, olha, essa urna teve tantos votos para cada candidato, e aqui no papelzinho diz que tem tantos votos para cada candidato. As Forças Armadas queriam que fossem urnas sorteadas. Só que o TSE, já passou o prazo para isso ser discutido, o TSE nas últimas eleições decidiu o seguinte, com órgãos fiscalizadores que são partidos políticos, TCU, enfim, Polícia Federal e tal, esses órgãos vão escolher cada urna. Então, o partido do Bolsonaro vai escolher quais urnas ele quer auditar no dia da eleição. O PT escolhe quais urnas. Isso sempre foi em todas as eleições. Aqui o nosso carro de som em Palmas, Tocantins.